Olá, boa tarde, bem-vindos ao Conversas Mais M. Este é o nosso primeiro debate. Para este encontro convidamos o Ricardo Torres Assunção, a Sandra Alvarez e o Nuno Jerónimo. Combinamos, ou quisemos, neste primeiro encontro do Mais M, neste primeiro debate, juntar anunciantes, portanto, a associação que representou os anunciantes, a Associação Portuguesa de Anunciantes. A Sandra, apesar de dirigir uma agência de meios, está hoje connosco na qualidade de diretora da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing. E o Nuno Jerónimo, uma agência criativa. O escritório foi a agência vencedora, é a agência do ano nos prémios do Festival do Clube da Criatividade. E o Nuno é também, de acordo com o relatório da Scopen, o profissional mais admirado do setor e o escritório, a agência que mais se aproxima da agência ideal. Portanto, é este o nosso painel de convidados para este arranque das Conversas Mais M, que acontece em pleno Festival de Criatividade de Cannes. Portanto, até agora ganhámos, são públicos 4 milhões, nós no site já temos mais um, portanto vamos ganhar pelo menos 5 milhões em Cannes, o que nos dá aqui a deixa para começar a falar sobre publicidade. Nuno, e eu começo por pegar na tua biografia oficial, se quisermos, onde explicas o que já fizeste na vida, etc. Mas depois dizes que a tua ambição é contribuir para que a publicidade deixe de ser uma seca. E o que eu pergunto é, a publicidade é uma seca? Ou a publicidade que temos hoje, que vocês fazem, é uma seca? Eu não sei lá. Carlos, antes de mais, obrigado pelo convite, agradeço muito o convite e agradeço a todos que aqui estão presentes. Eu acho que é. É, que é. Não sei se alguém discorda, quer dizer, na sua generalidade, acho que é. Vamos ver, a nossa luta é que elevar o nível, pelo menos da forma como eu vejo, elevar o nível qualitativo da publicidade que fazemos em Portugal. Perguntas-me se é uma seca. Na minha opinião, 80% da publicidade, estou a ser generoso, acho que é uma seca, não tem a ver com, e não tem só a ver com, não tem a ver com falta de talento, acho que tem a ver com várias coisas. Acho que tem a ver com nós entendermos, ou ser muito importante, eu se calhar a síntese mais clara que eu consegui arranjar até hoje para explicar aquilo que nós fazemos é nós transformarmos aquilo que as marcas querem dizer no que as pessoas querem ouvir. Sim, portanto, transformar o que as marcas querem dizer no que as pessoas querem ouvir. E eu acho que o primeiro passo é concordarmos que não é a mesma coisa. Certo. E eu acho que ainda há muitas marcas que acham que é a mesma coisa. E porque têm coisas para dizer que as pessoas estão muito interessadas em ouvir. E portanto eu acho que o papel de uma agência de publicidade, eu agora falo em nome da minha, mas em nome das agências de publicidade, é esse o grande desafio. Independentemente depois das várias plataformas, dos tempos que mudam, as ferramentas, há vários os contextos, mas é este o nosso desafio, é tornarmos, eu acho que é a publicidade mais interessante. Ela podia ser muito mais interessante do que é. Acho que eu não digo isto numa perspectiva destrutiva, acho que é construtiva, porque acho que o primeiro passo é reconhecermos o problema para ver se conseguimos melhorar. E portanto eu gostava muito que conseguíssemos todos fazer publicidade mais interessante, que as pessoas gostassem mais de ver aquilo que nós temos para dizer, nós, marcas, e que já que falas em Cannes, gostava muito que houvesse uma correspondência maior entre o que vemos em Cannes e o que vemos no nosso mercado, não é? No nosso mercado. Ricardo, concordas? A publicidade é uma seca, as marcas dizem o que querem, não vão ao encontro do que os potenciais consumidores querem ouvir. Ou seja, é um problema? Não penso que seja um problema. Penso que existe claramente duas visões do que é publicidade e como pode contribuir para as marcas. Existe uma questão direta de negócio, tática, que tem que resolver condicionantes imediatas. E essa realmente muitas vezes é uma seca, a não ser que a criatividade consiga reinventá-las. Mas é complicado. Quando é uma questão direta de operação, de preço, de comunicação, de mais-valias do serviço oferecido, dificilmente será uma coisa interessante. Dificilmente. Há quem consiga romper esse típico, mas é difícil quando se fala de coisas muito técnicas e operacionais do dia-a-dia. E as marcas têm que perceber claramente que têm os dois papéis. Há uma questão de construção de marca aspiracional e essa que tem que ser conteúdo, entretenimento e focada 3, 5 anos, 10 anos, porque é uma construção de marca e uma construção de ligação com o consumidor. E depois existe uma clara tática de serviço, de preço, de produto
que é difícil ser disruptivo e é difícil ser diferente. Por isso aí concordo que nesse ponto é difícil e algumas conseguem se transformar, algumas conseguem ultrapassar esse ponto, mas a maior parte são coisas muito operacionais, coisas muito diretas de negócio do dia-a-dia. Mas, e as pessoas, os consumidores, veem essa publicidade, param para ouvir, não? Porque senão acaba por ter um desperdício, ou não? Necessariamente, se pensarmos que Portugal, entre 50% a 60% das vendas, por exemplo, do mercado de supermercados é feita em promoção, Ok. pode ser uma seca, mas entre 50% a 60% das pessoas vão comprar a promoção. Por isso a promoção chega via ou publicidade seca, mas direta, é os 50% de desconto, ou o folheto, mas isso é um driver de consumo de negócio. Pode-se reinventar, pode-se transformar. Posso só dizer uma coisa sobre isso? Não, estou a não. Só vou dizer que quando as pessoas reagem a uma promoção já passou a ser interessante para ela. Eu não estou a dizer interessante para cada pessoa. O preço, há pessoas para quem o preço é um tipo de interesse. Não é necessariamente, quando tu dizes assim, isto é grátis ou isto é uma promoção de 50%, não tem que ser uma seca isto. Se as pessoas reagem é porque há interesse naquilo. O que eu estou a dizer é os argumentos que se dão. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas os argumentos que se dão é que têm que ser interessantes. Ou então, se não são muito interessantes, temos que lhes dar a volta e apresentá-los como se fosse. De uma forma interessante. É só isso que eu digo. Aí concordo contigo, não, concordo. Acho que tem que ser interessantes, mas se forem interessantes, aí o rácio que deste 80% que é uma seca já não é bem real. Porque aí, se vamos olhar em termos de conceito de interessante ou não, de driver de consumo ou não, a verdade é que tem vindo a trazer drivers de consumo e os grandes anunciantes estão, a indústria de supermercados e que apostam muito nisso. Deixa-me só dar aqui uma chega. O Ricardo tem particular conhecimento, se quisermos, nesta área, porque até abril era diretor de marketing do grupo de Mini Preço, não é? Foram 8 anos a viver essas dores e a viver as dores de entre gerir o que é o marketing tático e o marketing operacional e o que é a loja e o que é a venda do dia versus o que é uma estratégia de marca. Isso é duro e para o lado dos marketeers é muito duro, para o lado dos anunciantes é muito duro esta dualidade. Mas se conseguirmos trabalhar bem estas duas vertentes, temos marcas fortes e temos comunicação muito forte em Portugal. Acho que temos uma indústria muito acima da média do que são os parâmetros mundiais. Acho que realmente trabalha-se bem. Acredito claramente. Acredito que Portugal trabalha muito bem e isto eu trabalhei, toda a minha vida tive 3 empresas, foram 3 multinacionais e tive sempre comparativos internacionais e claramente Portugal só não tem uma maior visibilidade porque somos 10 milhões. De repente o que se faz em Espanha tem logo uma escala para 40 milhões, por isso mesmo que seja médio, é médio para 40 milhões, nós aqui é excelente, mas é excelente para 10. Okay. Por isso o impacto depois no final é sempre mais reduzido. Mas nós somos sempre, em todas as empresas por onde eu passei, Portugal é um benchmark de se fazer bem em termos de marketing. Por isso eu acho que nós temos uma indústria muito forte. Sandra, entre a publicidade que é uma seca e Portugal que é mesmo em termos de bom trabalho criativo. Exato, posso discordar. Primeiro só dizer que Os dois. Primeiro só dizer que eu não consigo dissociar entre a representante da APPM e a agência de meios. Eu vou introduzir aqui, obviamente, a componente da agência de meios também, porque eu acho que é relevante para este. Sim, isso não concordo com nenhum. Não concordas com nenhum. Diz. Queres dizer qualquer coisa? Não, continuo. Ia só dizer que este encontro, portanto, ter aqui um anunciante, uma agência de meios e uma agência criativa, também, e ontem falámos sobre isso, ou falei sobre isso individualmente com os 3, era uma percepção que eu tinha, mas realmente também não é frequente, não é? Porque... Pois, isto que eu não tenho. Não sei, eu não concordo com o Nuno, porque acho que a publicidade não é toda uma seca, nem acho que 80% seja uma seca, e é a razão pela qual eu não concordo, e de alguma forma o Ricardo acabou por justificar. Mas também não acho que a publicidade seja tão boa como o Ricardo está aqui a classificar. Não há nem uma coisa nem outra, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Nunca concordarei 100% com os criativos, que isto faz parte da componente da country criativo. Tem que haver sempre esta guerra já por experiência, é diferente, não é? Nunca concordas, mas vais ter que concordas. Mas e portanto, acho que pode efetivamente haver um equilíbrio. Acho que a mídia pode ter um papel muito importante também nisso. Porque às vezes a publicidade pode ser
realmente uma seca e pode ser chata, e se calhar, às vezes a publicidade persegue as pessoas, não é? Às vezes a publicidade não está a ser entregue à pessoa certa, a quem deveria ser entregue. E, portanto, ou a mensagem não é melhor para aquela pessoa naquele momento. Todas estas componentes podem fazer com que realmente a publicidade também seja uma seca. Não tentando cingir só aquilo que é a publicidade e a parte criativa, porque senão aqui também não consigo acrescentar muito. Consigo não concordar, porque acho que não é. Mas como é que a mídia faz como é que a mídia ajuda aqui, voltando ao que dizia antes, porque é que os três, portanto, anunciante, mídia e criatividade, não se sentam com frequência? Não sentamos. Estava a dizer a estatística, está sentados assim numa mesa de debate. Não, estou a falar é no dia-a-dia, a trabalhar. Sentamos, claro que nos sentamos. Agência criativa e de meios. Agência criativa, agência de meios e... Com frequência? Sim. Eu sim. Não sei. Acho que podíamos sentar com muito mais frequência. Acho que depende muito das marcas que estamos efetivamente a trabalhar. Nesta definição da forma como se trabalha, eu acho que as marcas têm um papel enorme, porque são as marcas que dizem eu quero trabalhar com as agências todas em simultâneo. Eu acho que só têm a ganhar com isso. Todas as marcas, aí é indiferente. Ok, certo? Isso é outra derivada que falamos depois. Mas, ou então não quero, porque há muitas marcas que não querem. Mas também acho que querem e não conseguem. Pronto. Mas eu acho que como é que as marcas querem e não conseguem? Isso também não consigo perceber. Não conseguem, porque depois não há tempo. Portanto, uma das componentes que trava esse facto de estarmos todos juntos, eu acrescentaria se calhar aqui os anunciantes, as agências de meios, as agências de publicidade, desculpa pela minha voz, e também as agências de comunicação. Eu já trabalhei em marcas que trabalhavam com as 3 agências em simultâneo e com o anunciante e funcionava muito, muito bem. Posso dar um exemplo se quiserem, acho que não choca ninguém. A McDonald's trabalha assim, trabalhei muitos anos a conta da McDonald's, não é que conta minha, portanto estou à vontade para falar sobre isso, trabalhei muitos anos e acho que a forma como se trabalha com todas as agências em conjunto, com a marca no centro, como é óbvio, e muitas vezes sem a marca no centro, e que as agências trabalham todas em conjunto e a marca não está nesse momento, está depois no momento em que se vai apresentar tudo em conjunto. Para mim é a forma ideal de trabalhar. Ricardo, não é frequente? Não é frequente e não é fácil. Porquê? Várias questões. Eu por todas as posições que passei, pelas empresas que passei, a primeira coisa que eu tento sempre conhecer do lado das agências e do lado das agências criativas é o diretor criativo. Muitas vezes deixo incomodado as próprias agências, porque desculpem lá, eu não quero conhecer o diretor de clientes, eu quero conhecer o diretor criativo e quero falar com ele, porque vai ser o ponto fundamental no que vai ser todo o trabalho a seguir. E depois o sentar as várias agências, muitas vezes as agências não se sentem confortáveis de sentarem, não sentem, e nós passamos por isso, Sandra. Eu, para conseguir pôr as primeiras reuniões na dia entre todas as agências, e a Sandra era a minha agência. Era uma situação em que se trabalhava desta forma. Aconteciam, mas custava bastante ao anunciante, ao cliente juntar toda a gente. Mas a resistência é porque é a tua opinião? Eu acho que é por todos, eu acho que de uma forma natural as pessoas não se querem expor muitas vezes, expor a terceiros. Uma coisa é uma relação muito próxima entre a agência criativa, a cliente, entre cliente e a agência de meios, entre a agência de PR e o cliente, que é uma ligação quase umbilical, porque trabalha-se quase todos os dias com ambas. Mas de repente, quando as agências têm que se expor às outras, eu acho que muitas vezes por defesa não querem expor-se tanto. Por vezes podem parecer um pouco mais fracas, podem mostrar as suas fraquezas. E eu acho que há uma defesa das agências não se juntarem. Mas era mais útil para a marca, não? Era muito útil para a marca. E a partir do momento em que as agências começam a falar, e a Sandra, a primeira reunião foi difícil, ela sabe, mas depois aquilo começou a fluir de uma forma natural, o trabalho é muito mais produtivo, porque a partir daí as defesas baixaram e as pessoas trabalham muito mais tranquilamente e muito mais alinhadas com os objetivos dos anunciantes. Mas o primeiro passo é difícil. Não. O primeiro passo é difícil, costuma estar. Não, eu não, quer dizer. Não quero reunir com ninguém, por isso é que não é nada disso. Vamos lá ver. Eu acho que. Como é que eu hei de explicar isto? Eu não acho que seja difícil as agências tentarem-se. Acho que assim acontece. Acho que não é. Eu não lhe chamava a trabalhar todos ao mesmo tempo. Acho que há diferentes momentos para cada agência. Claramente. Acho que tem que trabalhar de forma integrada. E eu acho que o grande problema aqui tem a ver com a falta de confiança.
E não é confiança pessoal, é confiança naquilo que estão a fazer. Quer dizer, essas barreiras que podem existir entre agências. Os próprios têm no que estão a fazer. Os próprios têm. Portanto, é defender as quintas, estás a ver? Então, estás a fazer uma coisa que é da minha área, e, portanto, não, então para isso faço eu. Então, e, portanto, esse tipo de. Quando isso é ultrapassado, a coisa funciona muito bem. Eu nunca tive problema nenhum em trabalhar com agências nenhuma. Aliás, nós trabalhamos muito com várias. O que eu estou a dizer é, eu acho que não é regra, e estava-me a referir especificamente à relação entre as agências criativas e as agências de mídia. Acho que a relação podia ser muito mais próxima, ganhava em ser muito mais próxima. Um dos grandes problemas para a publicidade, na minha perspectiva, de ser uma seca, é não haver essa relação mais próxima, essa afinação do que se pretende. Porque eu acho que continua a haver uma discussão muito grande entre aquilo que uma agência criativa procura e aquilo que uma agência de mídia procura. Coisa é a eficiência, a olhar para os números e dizer isto é eficiente das pessoas, e eu, para mim, isto tem a maior parte das vezes eu não quero ser ingrato e não quero ser injusto com a agência médica, porque eu não conheço por dentro a maior parte da forma como trabalham, mas sinto... Não conheces as agências de mais? As agências de mais, quer dizer, o contacto que tenho não me permite fazer aqui eu acho, quer dizer, uma afirmação completamente convicta disto, mas aquilo que me parece é que estamos a partir de premissas muitas vezes diferentes. Quer dizer, o ponto de partida de uma agência de mídia é sempre a eficiência. Aliás, é o ponto de partida de todos, né? Na nossa indústria, é a eficiência. Mas muitas vezes esta eficiência tem um racional por trás, que é nós temos que fazer com que as pessoas vejam o que nós temos para dizer, que não é muito interessante. Então, se não é muito interessante, eu vou garantir que elas olham para lá, já viram, já fechei o pé na porta. Assim. A eficiência são as visualizações. O meu objetivo é garantir que as pessoas vejam qualquer coisa do que eu disse. Claro que eu estou a falar de tempos curtos, estou a intrometer-me na vida das pessoas. Se a premissa for, eu vou contar uma história interessante, eu vou construir uma história com os ingredientes suficientes para que ela seja interessante, então o racional devia ser diferente. Que eu vou conseguir que as pessoas venham até mim. Eu já tive várias conversas com várias pessoas sobre isto e eu sei que isto é polémico, mas eu acho que... Tu até dizias-me que era importante que as métricas usasse, e estamos a falar de métricas de visualizações, de contactos, é isso? Acho que no digital esta coisa acontece muito, quer dizer, nós temos muitas conversas sobre o digital, sobre porque é que todas as marcas têm que aparecer nos primeiros 5 segundos ou nos primeiros 3 segundos. Porque as pessoas se vão embora. Mas há marcas onde as pessoas, percebendo que a história desta marca, se vão embora, legitimamente, como vemos todos nesta sala, e há outras que não. Que, olha, deixa eu ver o que é que estes têm para me contar. E, portanto, eu não consigo encaixar as marcas todas nas mesmas regras. Acho que se a construção da narrativa for feita de uma determinada maneira, então a forma de nós chegarmos às pessoas e a forma de desenvolvermos devia ser uma. Quando é uma coisa mais hard selling, não perdi muito tempo a tentar construir uma narrativa envolvente. É isto que eu vou dizer diretamente, então é normal que as pessoas saltem fora daquilo que têm a dizer. Então bora lá garantir rapidamente que elas assimilam a mensagem. Portanto, enfim, mas isto não quero entrar por aí, não é a minha área, mas acho que há aqui uma conversa interessante para ter. Sim. Mas o meu ponto sobre a publicidade, quer dizer, eu acho que nos sentamos, conversamos, ganhávamos em conversar mais, sinto que há estas tensões que ajudam a que a publicidade não seja melhor, quer dizer, que a gente continua-se a enfiar conteúdos que não eram pensados para aquele tempo, em tempos que não fazem sentido, e isto, o problema não estou a dizer que é da mídia, o problema é que muitas vezes a agência criativa que não entende que tem que ser aquele tempo, que é aquilo que se é aquilo que é mais eficiente, parta-se para histórias de 20 segundos, quer dizer, a história do 20 segundos é o eficiente, depois a história está construída por 1 minuto, com certeza já todos sentimos esta dor e é legítimo, eu não estou a defender. Não. É que eu acho que esse ponto é super importante, que é o facto de nós nos juntarmos todos logo desde o início, e acho que o grande... Quem vai beneficiar grandemente isto somos todos, mas são as marcas, somos nós também queremos que as marcas tenham sucesso, obviamente. É exatamente este ponto que o Nuno agora disse. Se nós tivermos, nós, agências de meios, não é? Estivermos desde o início, nós conseguimos exatamente balizar logo uma série de temas. Primeiro, onde é que o alvo está? Efetivamente, não vale a pena ter um criativo ótimo, que faz ótimos spots de rádio, se o alvo não estiver na rádio. Portanto, isto é uma perda de tempo, é uma perda de dinheiro, uma perda de eficiência. Exatamente. Sim, nós pensamos muito em eficiência e eficácia. Verdade. Isso é verdade. Agora, eu acho que nós estarmos todos reunidos desde o início permite que logo ali criemos logo, então qual é o alvo, onde é que ele está. Portanto, não vale a pena estarmos a desenvolver
peças criativas que não cabem em 20 segundos, porque a marca só tem dinheiro para caber em 20 segundos, só tem um investimento que permite que para que a campanha seja eficaz, os spots só podem ser de 20, ou só podem ser de 10, ou o que seja. E o facto de nós estarmos aí, passarmos logo essa informação de início, eu acho que ajuda a todos. Ajuda a marca, obviamente, ajuda a gente a criativa, a fazer logo a balizar. Ok, a história tem que ser boa em 20 segundos, lamento. Não dá. 20 segundos. Tu estás a brincar, mas esse exemplo é isto. Queremos o que queremos é uma coisa, Não quer dizer tenho possibilidade, não é? Mas depois não quer dizer. é um tipo de história diferente que se faz. E que se faz e tem que se fazer. Aliás, uma agência criativa, atenção, nós não nos conhecemos todos e, portanto, eu só para deixar claro. Eu não acho que as agências criativas têm que fazer o que querem e que os outros têm que andar atrás. Não, atenção, é muito importante essa conversa. Tu achas, são 20 segundos. Não acho nada, não acho mesmo. É que não é uma coisa, não acho mesmo. Se é 20 segundos, faça as histórias para 20 segundos, temos que construir histórias para 20 segundos. Exato. Não podemos partir de sítios diferentes e depois só chegar a esta conclusão. No fim do processo, ainda assim, claro, fazer. Então, fica uma seca. Eu não sei se fazes parte daquela maioria de pessoas que esperam avidamente pelo bloco publicitário para ver os anúncios. Claro, passo, obviamente. Se calhar sou eu que estou enganado e em tua casa ficam a ver os anúncios, vamos ver. E todos os filhos. Mas eu não sei quem são essas pessoas. Porque 80% é uma seca, é porque gostava muito que não fosse. E trabalho todos os dias para tentar melhorar um bocadinho esse rácio. Mas tu próprio essa resposta é isso, tu disseste, depende do que é seca. Tu próprio tens a resposta. Quando se seca, não é saber o que é, por exemplo, uma promoção, não é? Se isso não está incluído e se isso realmente vai ter boa para quem está interessado nisso. Vou dizer o que é seca. Seca era nós estarmos todos nesta sala. Ficar seca estamos a ser nós agora. Não, seca é nós estarmos todos nesta sala e nós começamos a falar sobre a nossa vida. Estás a ver? E eu dizer agora, a minha casa, os meus filhos, e tal, dizer, os meus, não sei, estamos aqui. Pensa, alguém se estava tudo que é sério. Não tem interesse nenhum na nossa vida. Se nós falarmos sobre coisas que são interessantes para a audiência, passou a ser interessante. Não tem que nos fazer rir, não temos que ser divertidos, temos é que ser interessantes no conteúdo. Por isso é que nós sabemos para quem é que estamos a falar, o que é que eles pensam, onde é que estão, como é que coisa, qual é o contexto, que é para o que dizemos, era exatamente o que eles queriam ouvir. Eu acho que não acertamos, muitas vezes não acertamos. Eu estou a gostar do anunciante, ou da representante dos anunciantes, a ver a discussão entre a agência criativa e a agência de meios. Não é fantástico, porque isto demonstra claramente que não se sentam no dia a dia. Falamos, sabemos que é jantar e de repente. Mas temos estas guerras, eu acho que estas guerras devem ser efetivamente discutidas, não é? Têm que ser discutidas. E a verdade é que, Ricardo, independentemente, agora só voltando aos 20 segundos, independentemente de representar os anunciantes, já ter estado do lado de anunciantes, contar uma história em 20 segundos não é possível. E tu sabes que os planos de meios que fazíamos para contar a história, para contextualizar, se queres contar uma coisa. Não deu um exemplo. Eu sei, não, mas o problema é que nós, e aí toda a indústria tem que repensar um bocadinho e fazer um bocadinho uma pressão sobre o que existe nos meios. Os meios começaram a standardizar o que é publicidade para os 20 segundos, com as penalizações acima de 20 segundos. Os meios das televisões. E toda a indústria foi atrás. E a verdade é que uma coisa que tinha conteúdo que era interessante, que eram os blocos publicitários, e por vezes as pessoas até achavam piada aos anúncios, com esta standardização de 20 segundos e numa lógica de uma história não se conta em 20 segundos, por isso os anunciantes vão fazer 30, 45, e a verdade é que eles tentaram se encaixar no que são os budgets de 20 segundos, tornou-se mais seca. E toda a indústria da comunicação e da publicidade foi atrás dos 20 segundos. Tirando exceções, algumas marcas têm budget para conseguir de repente ter anúncios de spots exclusivos, ter os 45 afins, mas a standardização foi para os 20 segundos. E isto levou um bocadinho à seca. Olha, e o briefing no meio de tudo isto, do 7 e 9 objetivos? É importantíssimo. O primeiro ónus de garantir que as agências se entendem e falam e estão todas unidas para ter o melhor plano e a melhor comunicação. Que os filmes e a campanha apresentada vai de acordo ao target das marcas, passa pelos anunciantes. O briefing é algo em que os anunciantes têm que dedicar bastante tempo e tem que ser uma coisa que não é um documento standard, é um documento de discussão, de sentarem-se com as agências e perceber para onde é que querem ir. Isto tem que ser uma parceria.
A lógica de está aqui um documento, agora façam, entreguem, agora vamos mandar para a agência de meios para comprar, isso não existe. Nos dias de hoje não existe, até porque o mundo move-se demasiado rápido. Não existe ou não devia existir? Não devia existir, ainda existe, mas não devia existir. Isto tem que ser trabalhado completamente em parceria. Um briefing tem que ser feito numa discussão com a agência criativa. A interpretação do que é o target, de como queremos chegar, qual é a mensagem que queremos passar. Não pode ser uma coisa cega, pensada num gabinete e disparada. Tem que ser um trabalho em equipa. E logo a seguir de fechar o que é o conceito, tem que se falar com os agentes de meios para fazer qual é a melhor maneira de amplificar e de chegar ao target final. Se é feito, por vezes não. Mas se fosse tudo feito, era um mundo perfeito, não havia 80% de secas. Já vamos ter, vamos baixar aos 70. Mas entre mim não percebo porquê. Sandra, os briefings costumam chegar bem feitos? Aqui tenho uma porcentagem alta. Às vezes não. Mas também o Ricardo estava a dizer que o briefing deve ser logo feito em conjunto. Eu não concordo. Porque eu acho que todo o processo tem fases. E é uma fase em que realmente a marca tem que saber o que é que quer e não tem que estar já ainda a falar com as agências. Tem que saber o que é que quer, tem que ter a capacidade, e às vezes algumas marcas efetivamente não o têm, tem que ter a capacidade de conseguir dizer o que é que quer, de saber escolher uma mensagem. Briefings com 50 mensagens é impossível depois ser trabalhado, seja ao nível da criatividade, seja ao nível de mídia, o que seja. Portanto, há uma parte que eu acho que não vale a pena passar o ónus para as agências, é do marketing. O marketing tem que saber fazê-lo. E depois a seguir, neste processo, há uma fase que é o debrief, em que realmente existe essa discussão, em que sim, que o briefing é passado e que existe essa discussão com as agências, seja primeiro com a criativa e depois com as duas, ou seja, eu achava que devia ser com as três em conjunto, mas pronto, seja como for, e depois existe essa discussão. Portanto, eu não acho que necessariamente o briefing tenha logo que partir uma discussão, porque o briefing, para mim, é a marca a dizer exatamente o que é, em que é que se diferencia, quais são os pontos que depois a agência deve pensar e buscar insight, tudo isso. Eu acho que essa parte compete à marca fazer. E depois, claro, depois as agências entram no processo naquilo que são as fases, e existe uma fase chamada debrief, que é exatamente para isso. Às vezes, com a falta de tempo que todos temos, saltamos fases, e ao saltar fases pode haver esta sensação de que efetivamente não foi bem discutido ou não foi bem passado. Muitas vezes não são bem passados, é uma verdade, e muitas vezes não existe esta reunião de discussão. É tudo verdade que acontece. Agora não é a forma certa. É minha opinião. Quer dizer, eu não posso falar pela indústria, quer dizer, eu tenho tido a sorte nos últimos anos de ter clientes onde a coisa tende a funcionar muito bem em termos de discussões de briefing. Acho que se tem a ver com o perfil da agência, nós temos... uma das coisas mais gratificantes do escritório é até hoje não temos feito uma única apresentação a um cliente, telefonar e fazer uma apresentação. Isto parece um detalhe, mas não é. Os clientes têm vindo atrás dos trabalhos, atrás das coisas que vêm, e isto tem... Explica-nos porque é que isto não é um detalhe. Porque permite-nos ganhar uma relação de respeito mútuo com os nossos clientes, que eu acho que é o que falta em muitas agências, pelo menos do que eu vejo, das conversas que ouço, dos meus eu ia dizer concorrentes, sim, concorrentes ou parceiros de indústria. Acho que não existe esse respeito pelas agências na mídia. Acho que também é um bocadinho assim, mas na publicidade não existe muito esta predisposição para ouvir aquilo que as agências têm para dizer. Acho que as agências criativas são respeitadas a isso. Acho, intelectualmente. Ou acham que os tipos dos bonecos que... Acho que continua a ser um bocadinho os tipos dos bonecos. São um bocadinho excêntricos e tal, e só pensam... A malta dos bonecos faz lá, mas quer dizer, a partir do momento em que nos acenam com um briefing, venham lá de borla fazer aqui este briefing e tal, e correm 8. Portanto, estamos a falar vocês não vão ao concurso.
Não, mas não, eu não ia, não é que assim, não vamos, mas quer dizer, não vamos e é outra conversa maior. Mas deixa-me só encontrar, para quem não está eventualmente habituado a falar sobre estes temas, portanto, estamos a falar dos concursos, não é? Que abrem uma marca, abre concurso para ter uma nova agência e de repente é trabalho gratuito, tem que 8 agências ou 6 ou... Agora há regras, tem que ser 3, tem que a coisa está regrada mais ou menos, quando há regras e processos. Não há regras. Há aconselhamento. Acho que os pesquisadores têm uma tentativa. Há uma tentativa de nós sermos todos mais compreensivos e decentes uns com os outros. Agora, não me entra na cabeça nenhuma que uma agência ofereça trabalho a um cliente numa tentativa de ganhar um negócio. Quer dizer, entra, se a agência precisa muito, e portanto atenção, isto não é uma crítica à forma como as coisas se passam, porque eu acho que percebo perfeitamente quando as agências vão. Eu pessoalmente não concordo por várias razões. Eu, a melhor síntese que encontrei para isto foi uma vez, li já não sei onde, que um concurso é como uma mulher a pintar-se às escuras. E acho que é uma belíssima síntese para aquilo que são os concursos. E de repente acende a luz e diz, não é nada disto, vamos lá então começar do início. E é um bocado às escuras, andamos todos a tentar acertar e tal. E há ali um exercício onde se perde um tempo enorme e normalmente um mês de 3 ou 4 agências do mercado foi para o lixo. E isto não faz sentido. E portanto eu não posso dar ao luxo de andar a oferecer isso, tenho todo, até porque o processo criativo, tal como estavam a falar, para mim é um processo interativo, é um processo onde nós temos tentativas, pensamos, não é nada disto, então é para ali. Portanto, é sempre, onde chegamos é sempre resultado de muita discussão e muitas interações. E um briefing, o formato de um pitch, normalmente, é de, toma lá isto, vai lá fazer e depois volta daqui a um mês e vai lá e tenta acertar. E ninguém acerta sempre. E portanto, eu já não me lembro o que é que eu estava a dizer, mas não era sobre os pitches. Estamos a falar dos briefings. Estava a falar dos briefings, pronto. E portanto, quando eu estou a falar de nós, até hoje, os clientes terem ligado para nós e não ao contrário, tem a ver com isto. Tem a ver com quando um cliente nos liga e diz, olha, gostava de trabalhar convosco porque gosto da forma como vocês pensam, à partida está disponível para nos ouvir. E muitas vezes o que nós temos para dizer a um cliente é não concordo muito com este briefing, isto não me está a fazer muito sentido explicar, a fazer muitas perguntas, chatear e tal, discordamos uns dos outros e aquilo fica assim um ambiente tenso nas reuniões, mas depois vamos todos pensar para casa, boa e tal. E portanto, todos os clientes que nós temos tendem a ser este tipo de clientes que têm muita disponibilidade para nos ouvir, têm muita abertura para alterar a sua forma de pensar, que vêm deste lado também uma agência e está disponível para, se não for nada disto, quer dizer, a quantidade de coisas que nós já fizemos que vêm dos clientes, ou vêm da mídia, ou vêm, é de quem for. É fazer o melhor trabalho. E, portanto, eu acho que esta abertura para conversarmos todos muito é muito importante. Portanto, os briefings, eu tenho tido essa sorte, acho é que às vezes ouço histórias e também nos cruzamos com clientes, que depois não, a verdade é que não ficam nossos clientes, não acontece muito, que não é assim que funciona. E funciona ainda no formato de faz lá o que eu estou a dizer, foi isto que eu pensei, mas porque eu estou a dizer? E eu acho que isto é um desperdício de energia, um desperdício de talento, porque se eu for à Sandra dizer embora fazer uma campanha, mas vais fazer este formato, e ela diz, mas não quero ouvir o que tu tens de fazer sobre mídia, é só disparatar. E, portanto, acho que temos todos a ouvir aquilo que todos temos para somar ao processo, estrategicamente, e a verdade é que mesmo dentro quer nas agências de mídia, quer nas agências de publicidade, quer nos clientes, não somos todos iguais, cada um tem mais competências numa área e menos noutra, e cada um tem mais a acrescentar em determinadas, somos pessoas, e portanto cada um tem mais a acrescentar em determinadas... Acrescentar mais ou menos, alguém dizia no artigo em que se dizia que o marketeer agora é uma espécie de canivete suíço, tem que saber tocar tudo, saber fazer tudo, saber mexer em tudo. É assim que... Ricardo. Claramente é assim. Eu acho que uma vez mais nós temos que dividir o marketing claramente no que é o marketing de apoio ao negócio, o marketing operacional em que tem que estar a falar das promoções, fazer as ativações, a fazer o dia-a-dia, a reagir às redes sociais e tudo, que é o marketing direto e tático, que é o marketing estratégico. O que é que eu sinto por vezes que falha em Portugal, e porque nós somos um povo muito de doers, nós gostamos de resolver, por isso é que somos conhecidos pelo desenrasca, é que as pessoas gostam mais da parte do dia-a-dia e depois esquecem-se do que é a parte estratégica e do que é fazer as marcas crescer, o que é olhar para as marcas a 3, 5 anos. Por isso essa percepção do canivete é normal, porque nós somos assim, os portugueses, e os marketeers têm vindo a reinventar-se e a ser muito isso, e de repente
é preciso resolver um problema da comercial, está lá o marketing. É preciso resolver um problema das operações, está lá o marketing. É preciso resolver um... E o marketing tem que estar em todas. E de repente olha-se para uma organização e qualquer coisa que acontece, falem com o marketing vai ter uma solução. Isso é o típico. Por isso nós temos que ter essa capacidade. O problema é quando no canivete há uma chave de rendas e eles acham que tudo é parafusos para resolver problemas, por exemplo, da publicidade. Não, e quando não puder é que existe claramente esta divisão, que é o resolver o dia-a-dia e o tempo que tem de pensar no resolver e depois... A solução estratégica está toda certa. E é verdade, eu concordo, acho que cada vez há esta lógica de multitalento, de ser capaz de resolver é uma mais-valia para qualquer marketeer. Eu acho que há muita, agora na parte que me toca, de repente há uma confusão entre marketing e publicidade, e dizer assim, eu também tenho uma opinião sobre isso, esse também sei fazer, então a publicidade está sempre exposta, toda a gente sabe fazer anúncios, e toda a gente sabe contar histórias, e portanto de repente a ferramenta também serve para aquilo, e esse é que no fundo, muitas vezes, porque as pessoas não percebem o que a publicidade, como a publicidade se pode dividir e aportar no negócio, no dia-a-dia, como é que pode aportar no crescimento de marca. De repente olha-se para o marketing como um tudo, quase como um grande caldeirão, que vai-se lá, algum problema, mete-se lá a mão e tira-se as organizações, as empresas. As empresas, isto é um sofrimento, os anunciantes, de toda a indústria de marketing que depois reflete nas agências, que as empresas acham que o marketing vai ser capaz de resolver tudo. Tudo. E não percebe muitas vezes que há um espaço para resolver e para apoiar o negócio, existe e tem que haver no dia-a-dia, mas o marketing tem que ser muito mais do que isso. A construção de uma marca é muito mais importante que a resolução do dia-a-dia. A resolução do dia-a-dia é importante, mas se não olharmos para uma marca a 3, 5 anos, estamos a começar a destruir a marca. E no final de contas as empresas são marcas e pessoas. Destruímos um dos maiores ativos, no final o que é que fizemos? Resolvemos o problema do dia, mas a empresa há 3, 5 anos não tem sucesso. Sandra, Sobre a questão do canivete suíço. sobre a questão do canivete suíço. Eu acho que E introduzimos também a tecnologia, se calhar, no canivete suíço, não é? Para complicar mais um bocadinho. Eu acho que todos nós acabamos por ser um bocadinho canivetes suíços, e eu quando olho, e é verdade que nos últimos tempos cada vez mais se exige que saibamos de mais coisas, o que é normal, porque, mais uma vez puxando aqui, mais a área de mídia, cada vez mais a fragmentação e as hipóteses que nós temos são cada vez maiores. Mas eu acho que é importante, e sempre houve canivetes suíços e vão continuar a haver, só que eu acho que é importante fazermos a diferenciação entre aquilo que são pessoas generalistas, e essas sim são canivetes suíços, e pessoas especialistas. E eu continuo a achar que é importante haver estes canivetes suíços, e que vão continuar a haver no marketing como há nas agências, e depois as pessoas especialistas na mesma dentro de cada uma das áreas. O que eu acho que acontece provavelmente no marketing, nós das agências também mudamos isso, até pelas pessoas que muitas vezes nos saem das agências, que são formadas nas agências muitas vezes, e depois vão para as áreas de marketing. O que eu noto no marketing é que o marketing tem tido tendência a realmente ter pessoas no marketing que sabem falar a mesma linguagem do que muitas vezes estamos a falar nas agências, e hoje em dia com toda a transformação digital, tudo o que é a evolução ao nível digital, às vezes estamos a falar mesmo de termos que é preciso ter do outro lado alguém que compreenda. Agora, eu não acho que seja compreender para fazer o nosso papel, eu acho que é compreender para conseguir falar connosco. E eu acho que isso é relevante e que deve acontecer dessa forma, porque às vezes havia fase em que nós nos sentíamos a falar com pessoas do outro lado que não sabiam falar a mesma linguagem que nós. E hoje em dia eu acho que isso acontece cada vez menos, porque o marketing também se começa a munir dessas mesmas características, o que não quer dizer que a mesma pessoa faça tudo. Depois tem que haver, obviamente, áreas de especialidade, e nas agências claramente há os generalistas, e muitas vezes os generalistas levam mais as pessoas de contacto, e depois existem os especialistas dentro de cada uma das áreas. E reter esses especialistas é uma das grandes dificuldades hoje em dia. Sim, esses e todos, de um modo geral, mas Sim. Nossa, já metemos um tema, sim. E antes para nós nas agências, as pessoas saíam muito para outras agências. Hoje em dia nós notamos que muitas vezes saem muito também para marcas. Exatamente por isto, porque as marcas também querem, não é para nos substituir, eu não sinto que seja para nos substituir. É para... Ter um tradutor. Vês? Podemos ter um tradutor. No início, com a quantidade de siglas, quando começou o digital e o MREC, foi um caos. Eu acho que... A começar a perceber. Sim, acho que muitas vezes as marcas também percebem que as agências dão muita formação, não é?
todos os as agências de publicidade será idêntico, dão muita formação e, portanto, é relevante e por isso é que nos acontece este tema da retenção, não só para agências, mas também para... A Patrícia Nunes Coelho da Control, que está aqui connosco hoje, dizia-nos na entrevista que acho que um dos problemas das marcas não arriscarem mais é que há uma rotatividade tão grande de pessoas que nem sequer têm tempo para errar ou para experimentar fazer coisas novas porque pronto, querem fazer ali no imediato e a seguir mudam logo. Concordam com esta ideia? Isso sobre o arriscar, eu tenho uma opinião. Já ouvi, não sei se foi contigo quando estávamos na outra conversa. Que eu vi uma vez dizerem que um grande problema de Portugal não arriscar mais é que na altura dos descobrimentos as pessoas que mais aventureiras foram embora. E os que ficaram cá foram os acomodados. Eu acho que muitas vezes é isso. Acho que nós não arriscamos tanto que as gerações que ficaram cá foram as que tiveram medo de fugir e de conquistar o mundo. Por isso eu acho que é uma coisa que está dentro de nós. E não é pela rotação, porque há 5, 10 anos, 15 anos não havia tanta rotação e continuávamos a não arriscar. Eu acho que é uma coisa muito da ADN português. Nós temos medo do desconhecido e temos medo de arriscar. Não temos medo de errar, temos medo do desconhecido. Não temos medo de errar. Eu acho que não temos medo de errar. Eu acho que o português não tem medo de errar, tem medo do desconhecido. Eu acho que a área digital veio dar muita força a estas hipóteses de se errar e rapidamente se percebemos que estamos a errar e corrigir. E os clientes já percebem isso também. Sim, todos nós percebemos isto, seja marcas, sejam agências. Veio dar esta hipótese muito do testar e aprender. O erro, foi erro, não se repete, foi bom, continua-se. Veio dar, e portanto, vai dar a hipótese de se arriscar cada vez mais. Não quer dizer que os outros meios não funcionem na mesma. Obviamente não estou a dizer nada disso. Estou simplesmente a dizer que esta componente digital vai permitir testar quase não, mesmo em tempo real e corrigir imediatamente a mão. O que às vezes depois não joga aqui com esta área, certo? O quê? Eu não tenho nada a dominar. Opa. Dessa tal proteção em tempo real, da necessidade, mesmo a nível criativo. Sim, mas às vezes nós então bora lá fazer aqui umas criatividades dinâmicas, não é? Começa a agência de meio a dar o briefing, a agência criativa. Não sei porquê. Eu acho que estamos a falar especificamente de redes sociais. Não, de todo. De criatividades dinâmicas. Quando estás a falar de criatividade, não. Estás a falar de reação ao momento, ou seja, não tem que ser. Eu acho que são coisas diferentes. Bem, a rapidez do digital, não seja só redes sociais, mas a rapidez do digital de facto obriga a uma agilidade, permite-nos fazer correções, dá-nos obriga-nos a ter essa latitude de pensamento. Mas eu concordo com o Ricardo, estamos longe de ser pessoas que arriscam e que andamos sempre a arriscar. Ainda bem que o digital nos deu esta possibilidade. Também concordo. Sabemos que podemos corrigir, mas acho que há aqui uma questão de sensibilidade também de quem trabalha no digital e quem tem esta capacidade de criar, porque não é as dores da criação, agora não quero trazer para aqui. Uma das coisas que eu acho, um dos fatores críticos para a boa comunicação é o tempo. Pelo menos até a inteligência artificial nos entrar pela vida adentro e nos alterar tudo. Tem ajudado alguma coisa, mas não... Vai ajudando até acabar com isto e ficarmos esta sala a ser só inteligência artificial. Bom, mas é o tempo. É o tempo. Nós temos sempre a pensar sobre as coisas, para discutir, para chegar à conclusão que estamos a fazer asneira, para dormir sobre o assunto, para chegarmos a soluções sólidas. A prova de bala, daquelas depois não é qualquer pessoa, quer dizer, se apresenta a um cliente que na sala fica tudo, olha, isso faz sentido, tudo à procura de problemas, não há problemas, depois e a coisa passa e de repente aquilo tem sucesso. Isto precisa deste tempo de maturação. Esse tempo já existia pouco. Antes e agora com o digital não existe tudo. Esquece. Certo. É uma correria. Portanto, nós também já estamos mesmo a ficar sem tempo. Mas, Ricardo, em termos de grandes desafios, os grandes desafios para ti, portanto, para ti, anunciante do setor, tu ontem falavas em uma gestão mais profissional.
também liga com as redes sociais e com o digital, etc. Numa gestão mais profissional de dados, portanto, que era o que é que... Não, o grande desafio nos dias de hoje é que para um anunciante, o anunciante quer tomar uma decisão, seja em termos criativos, seja em termos de investimento de mídia, e a verdade é que não existe nada que o consiga balizar, porque vai desde estudos qualitativos, estudos quantitativos, GRPs de televisão, impressões digital, vai os dados do Google, vai os dados do Facebook, é isso, dado pelas agências, depois não existem os dados do mercado transparentes. O que existe uma panóplia de dados e uma complexidade de dados que a tomada de decisão é complicada. Por isso eu acho que o maior desafio no futuro, até a inteligência artificial começar a aglomerar isto tudo e a dar-nos os dados todos, é conseguirmos que para o anunciante isto seja simples, em que de repente haja uma medição cross-media em que consigamos perceber que não é por meter mais 5 ou 10 mil euros no digital que estamos a ser melhor, porque esses 5 ou 10 mil euros o que é que estão a fazer? Estão a criar saturação. E por vezes consegue ter melhores rácios em termos de custo por clique, mas há aqui uma oportunidade de chegar com qualidade ao consumidor que só é possível quando estes dados estiverem todos cruzados. E para estes dados estarem todos cruzados, os broadcasters, as plataformas terão que trabalhar de uma forma transparente e passar os dados, que é sempre uma coisa complicada, porque quando falamos de dados nesta era é o ouro dos dias de hoje. Mas isso simplificaria muito a tomada da decisão. Quando se tem que tomar uma decisão, vai-se a estudos qualitativos e quantitativos para perceber qual é que é o público target, qual é que é o público-alvo e como é que é a mensagem que queremos chegar. Mas depois como é que é o plano de mídia? O plano de mídia, de repente, olha-se para os GRPs que é dado pela KM, mas depois olha-se para os dados que é dado digital, que é dado pelas próprias agências, porque não há os dados transversais, é apenas parte do investimento, olha-se para... e de repente tem-se ali uma panóplia de dados em que alguém que esteja na indústria de marketing olha para aquilo assim, ok, agora no meio disto tudo, mete no caldeirão e vamos decidir, e com o apoio da agência vamos para lá. Mas que há uma grande ineficiência em todo este processo e que há aqui uma oportunidade gigante de melhoria, no futuro, claramente. E acreditas que vai existir, ou seja, essa melhoria é viável? Porque é que não acontece? É viável. Eu posso dizer que nós neste momento, nós pertencemos a uma federação internacional, que é a WFA, e que tem 2 pilotos no mundo de cross-media, um que está a acontecer já no Reino Unido e outro que está a acontecer nos Estados Unidos, com parceria, um software open source, para depois, quando isto for possível e quando tiver dados reais, poder abrir a todos os mercados, mas com parcerias com a Meta, com a Google, com os grandes broadcasters, com os Sky e afins, em que se está a trabalhar nisso, para conseguir perceber efetivamente que é o impacto da mensagem e para a mensagem não ser saturante, porque a mensagem até pode ser criativamente gira, porreira, não é seca, mas vezes 1, 2, 3, 4, 5 vezes está, porque de repente estás a ver televisão, estás no iPad, estás não sei o quê, e és completamente bombardeado pela mesma mensagem, e mesmo a mensagem criativa fantástica vai se tornar má, que isto é péssimo para os anunciantes, para as agências criativas, para as agências de meios, para toda a gente, porque estamos a impactar demasiado, por vezes o investimento é demasiado e nós temos que perceber efetivamente a mensagem quando está a chegar, a que momento é que está a chegar, para não saturar. Então, se a mensagem é má e saturada, estamos a destruir todo o que é a nossa indústria, e toda a indústria criativa e a indústria de marketing. Por isso precisamos ter estes dados, é um grande desafio e acredito que em 2 anos estará em Portugal, porque o piloto no Reino Unido vai arrancar já em janeiro de 2024. Ok. Estas coisas estão a acontecer e com parceria dos grandes plataformas, a Meta e a Google, por isso que normalmente costumavam ser os grandes entraves para todo este cruzamento de informação. Temos aqui algumas notícias. O Sandra, numa frase, e depois numa frase temos mesmo a acabar, grande desafio das vossas áreas. Das nossas, das vossas agências. Das agências e dos profissionais de marketing, não é? No fundo é... Certo. Desculpa. Eu acho que, não sei se da forma exatamente como o Ricardo expôs, mas a questão dos dados e do tratamento dos dados é efetivamente um grande desafio. Eu acho que já deve ser feito um trabalho de há muitos anos até agora e que já existem muitos dados reunidos e já existem. É verdade que muitos dados são soltos, nós tentamos da melhor forma
encontrá-lo dentro de uma mesma plataforma que permita dar esse tipo de informação. Não é 100%. Não é 100%. Vocês, a PHD e o grupo de uma forma, e depois vais a outro grupo de outra forma, e depois anunciantes de repente. Então, claramente há um trabalho a fazer neste sentido. Não acho é que seja tudo por fazer. Acho que há um trabalho a fazer neste sentido e acho que efetivamente é um desafio para todos, quer sejam agências de meios, quer sejam marketeers, portanto toda a área do marketing. Acho que há outros, mas que este efetivamente se cruza. Eu não posso não concordar com tudo. E portanto acho que sim, que este é um desafio importante na questão dos dados. Eu somava só-me a este problema mais dois do ponto de vista criativo, para uma agência criativa. É o limite da sensibilidade de cada um naquilo que fazemos. E, portanto, acho que cada vez é mais difícil nós sermos disruptivos, nós sermos surpreendentes sem ferir a suscetibilidade de alguém. Ou seja, é preciso ser tão politicamente correto que às tantas não se pode fazer nada. Acho que é um desafio grande, acho que tem coisas muito boas, porque passamos os grupos passaram a poder expor-se e as pessoas passaram a poder reagir de uma forma imediata. Mas é um desafio grande para as marcas, para tudo, o escrutínio é apertadíssimo e, portanto, fica muito difícil, cada vez mais difícil. As marcas não podem pisar linha nenhuma. Por um lado, ainda bem que assim é, por outro, é um desafio criativo. Até podem desafiar, criar alguma controvérsia. Sim. Às vezes. Não ajuda a criatividade e a confiança. O outro é a inteligência artificial. A inteligência artificial, sim. Acho que é o sabermos lidar com ela, tirar o melhor que ela tem para nos dar, desta onda, deste tsunami que aí vem, e perceber o que é que resta quando ele passar e quem é que fica de pé, porque vai mexer com tudo, acho eu. E portanto há aqui um desafio grande, pelo menos não vejo a coisa assim. Na minha agência estou a espicaçar, a picar as pessoas para corrermos atrás e para percebermos o que é que está a acontecer e para estarmos a par. E o que é que acho vai acontecer? Acho que vai mudar tudo o que é processo em todas as áreas da nossa sociedade. E acho que vai ser útil e vai ser bom para agilizar processos. Acho que vai pôr em causa algumas profissões e quer dizer, vai pôr em causa muita coisa que nós fazemos hoje, e tudo nós temos que nos saber adaptar a isso e temos que saber reagir, e quem souber reagir estará muito bem. E portanto acho que é um dos grandes desafios, resumidamente, acho que é outra conversa de uma hora. Sim. Mas Vou acrescentar uma coisa sobre a inteligência artificial aplicada à nossa área. Na nossa área nós já usamos muito a inteligência artificial há muitos anos e, portanto, obviamente que ela vai continuar a crescer e a ajudar a cada vez mais a otimizar as campanhas e tudo o que nós fazemos. Para nós a inteligência artificial é muito importante e será muito importante como ferramenta de produtividade, ou seja, dentro da agência e da forma como nós trabalhamos. Portanto, nós não estamos tão assustados de um ponto de vista daquilo que é o nosso output para os nossos clientes, mas já usamos muito a inteligência artificial naquilo que é o nosso processo. De um ponto de vista da produtividade que pode trazer para dentro das agências, eu venho a ela. Acho que é bom. Okay. Ricardo. Inteligência artificial, para mim, é uma das grandes oportunidades, é um game changer. Nós, se olharmos para o passado e se pensarmos que há 20 anos atrás a e-mail era raro e hoje em dia é o dia-a-dia, YouTube havia meia dúzia de coisas e hoje em dia é completamente banal. Acho que a inteligência artificial vai fazer exatamente o que a internet fez há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando falava da internet, as pessoas começavam a discutir: mas a internet vai substituir postos de trabalho, a internet vai destruir o mundo como nós conhecemos. E de repente, o mundo como nós conhecemos, o mundo da internet, se é melhor ou pior, não vou fazer esse juízo, mas que mudou a forma de nós estarmos, mudou a forma de nós comunicarmos, mudou a forma de nós pessoalmente e nós como profissionais. E acho que a inteligência artificial vai ser exatamente a mesma coisa. Vai mudar o mundo por completo e temos que estar capazes de nos adaptar e tirar o melhor que aí vem. Porque já não há retorno. Ok. Isto começou a andar, já não há nada a fazer. Uma última questão também para os anunciantes. Como é que antecipas em termos de investimento publicitário até agora, estes últimos meses, até ao final do ano? Ontem apareceu um dado que parece um bocadinho perturbador. De acordo com os rankings Media Monitor, o maior anunciante do último mês é a Ediclub, portanto, uma empresa de televendas. O que é valorizado de outra forma, é verdade, mas também pelo espaço que ocupa durante o dia nos breaks das televisões. O que
Portanto, ser o ED Clube não tem nada de especial, mas estamos habituados a ver outros anunciantes ocupar esse espaço. Como é que antecipas em termos de investimento Em publicitário? termos de investimento publicitário, as previsões são de manutenção, não há aqui nenhuma previsão de queda. Agora, o mix entre os meios é que pode variar um pouco, porque também temos que olhar para o histórico. Nós viemos de 2 anos de pandemia, 2 anos em que as pessoas foram obrigadas a estar em casa, 2 anos em que as audiências de televisão dispararam, 2 anos em que o investimento saiu tudo que era outdoor, saiu tudo que estava na rua para se focar no que era televisão, e neste momento estamos a voltar a alguma normalidade. Se olharmos versus 2019, há uma pequena queda em free-to-air, mas é compensada por cabo. O que há é um crescimento grande em outdoor e em digital, que é normal co-evoluir, e se nós pensarmos um bocadinho no que é o nosso dia-a-dia, é um pouco normal o que é o evoluir. Em termos de investimento, nós falando com os nossos anunciantes, ninguém tem grandes previsões de corte, tem uma previsão de manutenção. Agora o mix está a mudar, mas está a mudar porque nós, toda a sociedade está toda a mudar. Por isso é uma questão de adaptação ao que a sociedade tem vindo a consumir nos dias de hoje. Antecipas que se faz com um crescimento de quanto este ano? Não te consigo dizer crescimento quanto, acredito uma manutenção em termos de investimento. Eu posso dizer. Nós acreditamos que o crescimento seja à volta dos 4, 5%. Portanto, muitos anunciantes de manutenção, mas também há algum crescimento em alguns. E é verdade, o que o Ricardo está a dizer, há alguma oscilação entre alguns dos meios, mas aquilo que acreditamos é que há crescimentos à volta desse número, 5%. Ok. Vamos ficar então por aqui, já ultrapassamos o nosso tempo, os nossos 45 minutos. Portanto, agradeço ao Ricardo Torres Assunção, a Sandra Alvarez e ao Nuno Jerónimo terem estado neste primeiro Conversas Mais M. Voltamos em breve e muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.